Ludmila, eu admiro muito o Jung, né? E o Jung me parece mais assim, conservador do que o Freud. Mais pé no chão, talvez, porque ele faz mais acordos com religiões, é verdade? Sim, até porque ele não tem tanto ressentimento com a religião quanto Freud teve, né? Inclusive, eu estava lendo o Mal-Estar na Civilização, que é super importante quando a gente também fala de desejo, né? Onde Freud aponta que sim, nem tudo que a gente deseja a gente consegue, e ele também depois faz algumas críticas também à religião, como né, a religião é uma necessidade infantil que o homem tem de um pai, né? E aí Jung talvez seria ou mais conservador, não sei, mas talvez mais é simpático a religião, até porque ele fala que a religião é uma função do indivíduo, né? E porque ele também usa a religião como uma forma de transcendência. A gente precisa desse chão, a gente precisa desse simbólico. Claro que muitas vezes a religião pode ser usada para aplacar uma neurose, né? Eu preciso daquela proteção daquele pai, mas muitas vezes é essa transcendência. Qual transcendência? O que a gente vê hoje? Uma vez eu li um meme no Instagram que eu achei sensacional, que era assim, tem muita testa oleosa se achando mente brilhante. Tá? Nós, seres humanos, a gente se acha muito evoluído, muito empoderado. Vivo falando isso aqui também. Tem um avanço tecnológico, não necessariamente um avanço psicológico, cognitivo, né? Humano, do ser humano, né? do homem, obviamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Frente a desejos, frente a possibilidades, frente a regras, frente a esse chão, nosso processo lento de construção, de ressignificação de várias coisas. Precisamos de alguns tabus maiores antigamente, justamente para nos conter, outros a gente foi ressignificando para chegar onde é que a gente está. Então, acho que o Jung ele também traz essa questão religiosa como assim, temos um teto. E esse teto, ao mesmo tempo, nos protege, nos ampara e também lembra que, assim, olha, cuidado com a híbris, né? Cuidado com a arrogância humana, que é assim, justamente, penso, logo consigo e faço. Muitas coisas a gente conseguiu crescer, desenvolver e transcender, ressignificando, também atualizando alguns conceitos religiosos, mas sem deixar de considerar a nossa base de mais de 2000 anos, quando a gente fala de cristianismo, mais de não sei quantos milhares de anos que a gente tem depois. Então, eu acho que é sempre um alento para falar assim, ser humaninho, vai lá, se desenvolve. Né? Mas a gente tem o teto, a gente tem muito a desenvolver. Tá? Só vou pegar aqui um último exemplo para ilustrar, que quando eu fui fazer o mestrado, eu ia fazer sobre modificação corporal extrema. O que era isso? Né? A pessoa que se tatua excessivamente, cortava a língua no meio, eu quero virar o homem dragão, eu quero virar o homem jacaré, eu quero virar a mulher serpente. E eu não consegui falar com esse público, obviamente, né? Psicóloga, porta fechada, eu tive que refazer o tema. Mas o que era muito interessante no discurso do pessoal, que era assim, o corpo humano é plástico. Né? Logo, se eu desejo, eu consigo. Né? A antropologia validava muito isso. E aí a gente da psico, né? Não somos todos, obviamente, mas a gente da psico, o que é isso? Você pode desejar várias coisas, não necessariamente você vai conseguir. Então, como que a gente lida com esse impeditivo, com essa frustração? E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a arrogância aqui entre nós está cada vez maior. Mais uma vez, o desejo está aí para manter um constante diálogo, né? E a gente, ainda como sociedade muito infantil, a gente não suporta o conflito daquilo que eu posso, daquilo que eu não posso, daquilo que eu posso talvez mais, eu vou poder mais para frente, e outras coisas que eu não vou poder nunca, talvez. Como lidar com isso? Brilhante sua exposição, viu, Ludmila? Muito boa. Ô Ludmila, eu vou aproveitar aqui a pergunta do Ageu, né? Trazer mais uma questão, ser um pouco aqui do protocolo, né? Jung era filho de um pastor protestante, né? E a experiência religiosa que ele teve inicialmente não o satisfez, né? Ele, acho que em Memórias, Sonhos, Reflexões, né? Ele diz assim que ele tinha uma expectativa, né? Quando chegasse a aula sobre a Santíssima Trindade, o interesse dele fosse ativado, né? Ele fosse acessar algo que o conectasse, né? E quando chega, o pai dele passa para frente, diz mais ou menos, isso não é tão importante, vamos protelar, né? Porque essa frustração, né, não
esvaiu, né, esse ímpeto de Jung, essa sede, né, pelo espiritual no sentido religioso, transcendente e supranatural? Eu acho que Diferentemente de Jung, Freud. do Freud, né? E Jung ele também teve dois aspectos. Ele teve o pai, um pastor presbiteriano muito rígido, muito preso à lei, à norma e à regra. E ele O tinha a seu mãe. áudio tá ficando Tá tá um pouco falhando? chiado. Peraí, deixa eu tirar o som então, para ver se fica melhor. Peraí. Agora. Agora acho que tá um pouco melhor. Talvez a bateria, perdão, Júlio. Tá Mas melhor, tá assim, melhor. brinca. Tá, ele vem desse ponto do pai presbiteriano, muito né, as regras, as normas e os padrões, e por outro lado ele tinha mãe que teoricamente era médium, via espírito e por aí vai, né? E sem contar também da peculiaridade de cada um, né? O que dá interesse ele teve várias imagens, né, de jesuítas, de alguns mortos que o marcaram bastante desde criança. Para isso é fundamental a gente ler a biografia, e quando ele faz um pouco essa crítica ao pai, né, tem um livro aqui muito interessante chamado Cristianismo em Jung, onde fala justamente dessa base, né, que ele estava encantado, ele era encantado com os ensinamentos religiosos, né, mas o pai trazia apenas a lei, né, isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Ou seja, a crítica ao próprio pai era qual? Meu pai não era tocado pelo aquilo que ele falava, né? Então, ele só reproduzia. Vou traduzir aqui mais para o meu conhecimento, porque eu não sou protestante, né? Eu venho de família católica, embora eu não tenha religião nenhuma, embora estude. A mesma coisa que assim, vai rezar o texto, só que eu não tenho noção do que eu estou fazendo. Que isso foi uma experiência minha, enquanto nova, né, no catolicismo. Reza o texto, eu estava rezando a bolinha. Qual era o sentido? Qual era o significado daquilo? Não sei. E a maior decepção do Jung foi justamente essa. Pai, que mistério é esse do dogma da Trindade? Não sei, isso não é tão importante, isso fica para depois. E aí, os estudos dele, quando ele vai falar justamente, a gente sua bastante quando vai estudar Jung, né? Ele vai estudar mística, religião oriental, religião ocidental. O livro dele, Mestre Eckhart, não sei quem, não sei quem, não sei que lá, Santa Teresa d'Ávila, fala do quê? Fala do poder da experiência e do atravessamento, ou seja, da transformação que você tem depois disso. E a fé está justamente aí. A fé ela não é simplesmente só lógica e racional dada. Ela está no acometimento, ele está na sensação, no afeto. E era isso que ele criticava o pai dele. Talvez isso foi uma grande força motriz para justamente estar estudando e pesquisar a religião, que tem esse poder transformador na vida da pessoa.